Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. E hoje, pessoal, eu vou contar pra vocês um pouquinho de como tá sendo, né? Porque eu não gravei nenhum vídeo aqui pra vocês ainda. De como tá sendo esse processo até aqui, como é que tá sendo no hospital, né, no posto e tudo mais. Sobre a minha gravidez aqui. Então, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no meu canal, ativa o sininho, compartilha com um amigo e comenta nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Então vamos lá, pessoal, começando desde o comecinho. Ali por meados de julho, acho que foi mais ou menos na metade do mês de julho, eu comecei a sentir uns sintomas de azia. Eu tava sentindo muito refluxo e azia, queimaceira no estômago. Eu fiquei preocupada, né? Porque eu achava que era algum problema que eu poderia estar no estômago, alguma coisa assim. Tinha feito um teste de gravidez no início, quando, né, meu período ele não veio. E eu também não tava tão preocupada porque eu tenho ovários policísticos. Então, aqui em Portugal, o meu ciclo ele vem normal. Só que no Brasil não era assim. Daí eu achei que tava voltando tudo de novo, né? Então eu achava que era só atraso mesmo por conta dos meus ovários policísticos. E o que que acontece? Eu peguei, marquei uma consulta online pelo meu plano de saúde e contei pra médica, né? Isso já depois que eu já tava já mais de 2 semanas sentindo sempre refluxo e azia muito forte e era uma fome terrível e muito cansaço. Aí eu peguei uma consulta com essa médica e ela falou assim: olha, isso daí é sintomas de gravidez, mas a gente pode fazer um teste, né? Vou te receitar um teste de sangue. Daí você faz esse teste e depois, né? Aí a gente vê se realmente é ou se não é. Foi o que eu fiz. Eu fiz numa sexta-feira. Isso, numa sexta-feira eu fiz o exame de sangue. Fui lá rapidinho, fiz aqui pertinho de casa. E o exame saiu já no finalzinho do dia. Só que daí assim, ele não vem se ele tá reagente ou não reagente, se tá positivo ou se tá negativo. Ele só vem uma numeração ali. E aí eu fiquei meio confusa, né? Eu falei assim, gente, mas não pode? Isso aqui se for... Aí eu pesquisei como é que podia ser e não sei o quê. E pela referência que tem, que vem a referência, ali já dizia que eu tava grávida. Mas eu achava estranho, porque eu falava assim, mas como eu fiz o teste e deu negativo? Só que eu acho que porque foi muito recente. Eu fiz quando, né, tava com 4 dias de atraso, então acho que foi muito recente. Aí, beleza, fiz lá, aí eu esperei, pensei, se eu tiver então grávida, eu vou pegar e vou fazer uma surpresa pro Natan. E aí como a minha amiga, ela tá grávida, ela ficou antes de mim, ela tá 1 mês na minha frente, eu pedi pra ela como é que ela tinha feito. Daí o dela também veio assim, só que o dela a quantidade foi mínima. E a minha quantidade do meu beta-HCG ali tava muito alta. E aí, por isso que eu achei estranho, falei assim, gente, mas não pode. Porque se for ver pela soma, eu tô de muito mais tempo que ela. Beleza. Daí eu esperei, no caso, no sábado, né? E ela falando, não, tu tá grávida, tá grávida, tá grávida. Eu falei assim, eu não sei, eu vou ver com a médica primeiro. Beleza, aí peguei, liguei pra médica na segunda-feira, esperei o Natan sair pra trabalhar, porque de sábado e domingo ele tava em casa, e eu tava também em casa, né, com ele nesse final de semana, eu tava com um dia de folga no sábado, e eu pensei, não, eu não vou falar pra ele, eu vou ficar guardando até lá. Não contei pra ninguém, nem pra minha mãe, nem pro meu sogro, nem pra ninguém. Fiquei guardando. Daí, o que eu fiz? Quando ele saiu pra trabalhar, né, eu ia trabalhar na segunda-feira de tarde, eu liguei pra médica, agendei o horário depois que ele saiu e mostrei pra ela o exame de novo, né, vi por videochamada e ela falou, não, ó, aqui consta que você tá grávida. Aí, aí eu falei assim, eu na minha cabeça, né, eu não tava porque que eu não tava conseguindo discernir ali se vem positivo, se não era. E outra porque eu tenho os meus ovários policísticos, que eu achava que ia demorar demais, né? Nunca tinha tentado, assim, engravidar, né? E aconteceu só uma vez e pronto. Eu até achei meio estranho, assim, falei pra ela, foi muito rápido. E pronto, daí depois disso, né? No outro dia, aí eu marquei com a minha amiga, porque ela já ia no médico no outro dia, nessa terça-feira. E eu lembro que foi no dia 5 de agosto. E eu esperei até esse dia, né? Porque eu acho que foi bem no finalzinho do mês.
ali pelo dia 20 e pouquinho, eu fiz o exame de sangue, daí depois eu esperei até cair o outro mês, e aí tudo, quando foi indo, eu sei que foi, eu esperei até dia 5 pra contar pro Natan, fui com ela no médico, lá, eu contei pro Natan, fiz a surpresinha, fiz um videozinho assim, né, falando pra ele já tava desconfiado, porque quando a gente foi no sábado, a gente tinha ido no parque aquático, eu disse pra ele, olha, fiz um exame de gravidez, que a médica me pediu, só que ainda não veio o resultado, e vai que eu tô grávida, eu falei pra ele. E aí, tanto que ele já tava meio desconfiado, né, mas também, assim, ele ficou meio surpreso, porque acho que também ele não esperava. E pronto, daí, no dia que eu fui ali no posto, né, agora a gente tem médico de família, a gente foi no posto, que daí eu aproveitei a carona e fui com ela. Chegando lá, eu falei, né, olha, eu vim aqui porque eu preciso de acompanhamento médico porque eu tô grávida. E ela me pediu qual era a data da minha última menstruação. E daí eu mostrei pelo meu aplicativo ali, né, que eu tenho um aplicativo que eu sigo, só anoto o dia que começa e o dia que termina. A enfermeira olhou o meu exame de sangue que eu fiz e olhou pela data da minha menstruação. Ela falou assim, mas aqui você já vai perder o primeiro trimestre, e porque não sei o que, e porque você já vai perder, e porque, né, porque demorou tanto, e não sei o que, e começou assim. Me apavorou, porque eu já ia perder o primeiro trimestre, porque eu não ia conseguir fazer não sei o que, e falou um monte. Aí ela não sabia nem ele olhar, nem ela direito, com quantas semanas eu estaria. Ela falou, porque pela tua menstruação, você já tá com 3 meses, e pela data do beta-HCG, do sangue, você já tá mais de 3 meses. Aí eu falei assim, tá, mas qual é o problema? Tipo, eu fiquei pensando, né? Agora uma mulher não pode descobrir que ela tá mais tempo, mais tarde grávida. Tem mulher que não tem sintomas. E pronto. Aí o que ela fez? Ela falou assim, não, eu vou te passar tudo o que você tem que fazer, do exame de primeiro trimestre até qual a data que você consegue fazer. E daí ela me passou a ultrassom do primeiro trimestre e me passou os exames de sangue que eu tinha que fazer. Beleza, cheguei em casa e comecei a ligar, porque assim, daí lá eles não tinham vaga. Eu cheguei em casa e como a minha data estava muito curta que ela colocou, eu não conseguia agendamento em nenhum lugar mesmo, para fazer o morfológico, porque o exame de sangue é fácil, tu vai ali na clínica, né, e faz as análises rapidinho, pronto, já recebe. Mas o ultrassom eu não tava conseguindo em um lugar nenhum. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Vai passar do período e eu não vou conseguir fazer esse morfológico e não sei o que. Aí conversei com o Natan, falei assim, amor, eu acho que vou ter que fazer o acompanhamento então com um particular. E foi o que a gente fez. Pedi umas indicações e olhei outras, né, umas clínicas particulares por mim mesmo, que fazem o de morfológico, mas eles não faziam sem acompanhamento. Aí eu falei pro Natan, então a gente vai ter que fazer acompanhamento, a gente vai ter que pagar acompanhamento. E foi o que eu fiz, daí eu achei uma clínica aqui em Leiria, né, daí fui na primeira consulta, aí ali mesmo ela já fez um ultrassom normal, né, não é desse de morfológico, ela fez ultrassom, ela verificou, sim, várias coisas, e ela viu que eu tava de 10 semanas. Então, eu não tava já, tipo, de 4 meses, igual a outra falou. Aí, falando que eu fiquei mais tranquila dela me passou, não, olha, você pode fazer até tal data a morfológico, e ela me deu ali até o número onde eu podia fazer. E ela falou, olha, eu prefiro que faça nesse lugar, que daí também é pago, mas tem também num outro lugar que, como você tem a credencial do SNS, por eu ter ido lá primeiro, não paga. Só que daí eu liguei nesse que não paga, não tem vaga. Aí tinha vaga, tipo assim, só para 2 meses pra frente, aí não teria como. E quem tá grávida sabe que o morfológico ele tem que ser feito na data certinha, porque senão você perde e você tem que saber essas informações do teu bebê ali, que ele tá, né, se ele tá sendo formado bem, perfeito e tudo mais. E foi o que aconteceu, daí eu fui aonde era pago, preferi pagar e não ter que ficar correndo toda a vida atrás. Eu acho que eu não pago caro, na minha consulta, na primeira eu paguei 80,
E ali ela já fez, tipo, ultrassom, ela já me, né, ela fez um ultrassom por baixo, ela já fez o toque pra ver se tava tudo certinho, se não tinha risco de nada. E na morfológico eu paguei 90 euros. A ultrassom de primeiro trimestre, você também tem que fazer um exame de sangue que você tem que fazer para ver umas informações ali do bebê, se ele não tem risco de ter algumas doenças, uns negócios ali, trissomia 21, que no caso seria o síndrome de Down, os riscos que tem, umas coisas assim. E eu paguei na minha consulta 80, a primeira, e os acompanhamentos estão saindo 75. Eu não acho caro, porque assim, pelo menos eu tenho um acompanhamento, né, melhor. O marido pode me acompanhar normal. Na ultrassom de primeiro morfológico, eu fiz um exame de sangue para comparar junto com o morfológico de primeiro trimestre, que tinha esse o SNS não cobria. Eu fui numa clínica para fazer essa análise, chegou ali, era 60 euros. Eu falei assim, não, eu já tenho agendado, que eu ia fazer junto lá no meu primeiro morfológico. E lá ela ia me cobrar 35. Aí a minha colega conversando comigo e tal, ela falou assim, não, você vai onde eu fui, passa o cartão Continente que eles aceitam e você ganha desconto. Eu sei que eu paguei R$24,90. De 60 foi parar pra R$24,90. Então, tipo assim, ó, às vezes mais vale pesquisar, tá, gente? Então, hoje eu já tô no segundo trimestre, tô entrando pro segundo trimestre, já tenho né, o agendamento pro fazer o morfológico do segundo, já tenho os acompanhamentos, tudo certinho, tô quase completando 19 semanas, então já tô assim, bem avançada, já tô com uma pancinha assim meio grandinha. Tô sofrendo bastante e mais mesmo com dor só nas costas, eu não tenho enjoo, não tenho nada. Por isso que pra mim, assim, foi muito tranquilo e eu descobri um pouco mais tarde por conta disso. Porque eu não tinha sintomas. Eu fui sentir só mesmo uma azazia, assim. E eu achava que era normal, assim, sabe? Poderia ser alguma coisa que eu estivesse comendo, que não estivesse me fazendo bem. Mas aí acabou que era, né, o meu bebezinho que já tava aqui. E ainda bem que tá tudo certo. Agora é fazer o resto dos acompanhamentos. Vou continuar indo ali normal. Depois, quando ela me passou já o que eu precisaria para fazer pro segundo trimestre, eu fui no SNS para pedir as credenciais de ultrassom de segundo trimestre e pedir as análises de segundo trimestre também, porque assim, você pode fazer uma consulta no particular e você pode ir no SNS, que eles vão te dar a credencial para você não pagar. Então, eu fiz isso. Aí eu mandei, na verdade eu não fui lá, né? Assim que eu saí da consulta, eu tentei ir lá, mas tava cheio de gente, era num sábado. Aí eu mandei e-mail, eles responderam, tipo, ela respondeu o e-mail encaminhando pro médico de família. Só que eles mandaram em branco pra mim, como se fosse uma resposta em branco. Eu respondi, eu falei que eu não tinha entendido. Aí ela me ligou e falou comigo. Daí eu falei, olha, eu posso ir tal dia, porque eu tô de folga, então pra mim é melhor. E fui lá. Daí foi onde que ela, né, ela falou, não, pra mim atualizar teus dados aqui, porque você tava com mais tempo quando a gente viu aqui quando você veio a primeira vez. Aí agora que a gente tá vendo que você tá com outro tempo, então a gente precisa atualizar. E aí ali ela já me deu tudo, as credencial de novo, já marcou até pra mim fazer as vacinas, né, que eu tenho que fazer. Já tenho vacina marcada, então assim que for correndo o tempo, eu vou informando mais aqui como é que tá sendo, se tá sendo de boa, se não tá. Por enquanto tá muito tranquilo, a minha gestação tá sendo bem tranquila. Sofro muito com o meu ciático, gente do céu, é horrível. Eu tenho muita dor no meu ciático e na minha lombar. Mais pra frente eu vou atualizando vocês. Eu já comecei a dar uma ajeitadinha, assim, já tenho umas coisinhas pro bebê. Quero ver se já, talvez esse mês, né, de outubro, assim, eu começo a comprar as coisinhas maiores, né, tipo o berço e tudo mais, mas eu vou mostrando pra vocês aqui. Pintei já o quartinho, né, que eu conversei com a dona aqui da casa, ela liberou, ela falou que podia pintar, só que eu pintei só de branco, né, porque tinha uma parede verdinha. Mas assim, já comprei umas roupinhas, a minha sogra me deu muita coisa. Meu Deus, foi muito engraçado, assim, gente. Mas é bem gostoso, assim, a gente tá bem feliz.
Ainda mais que eu e a minha amiga, a gente tá grávida junta, que foi, meu Deus, foi uma surpresa, assim, sabe? Que ela descobriu primeiro e depois eu tava meio que desconfiada por causa disso, só que eu fiz o teste deu negativo, né? Mas acho que eu fiz muito em cima, assim, sabe? E aí eu falava pra ela, não, meus planos então, já que não veio pra esse ano, a gente vai deixar pro ano que vem, porque no ano que vem eu já vou estar fazendo 30 e tudo mais, não sei o quê. E acabou que foi na hora certa, foi na hora que Deus permitiu, né? A gente também abriu a nossa empresa agora, a nossa agência de viagens. Quando Deus ele quer fazer uma obra, ele faz uma obra completa, né, gente? Ele não manda as coisas assim só pela metade, não. Então, também era um propósito nosso de ter, né, nosso primeiro filho, de começar a tentar, né, gente, que a gente não sabia se ia demorar, se não ia. A gente tá bem feliz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Isso foi só mais assim, porque eu tava, no começo eu tava muito mal, assim, por conta dessas azias, desses enjoo. Eu não tinha muito enjoo, eu sentia muito enjoo, era por conta de fazer comida, sabe? Então, tipo assim, eu sentia muito cansaço. É, muita fraqueza, assim, tipo, por conta da. Eu não tinha energia, sabe? Eu não tinha energia nenhuma. E o cheiro da comida, eu tinha que sair de perto, eu não conseguia fazer. Aí eu sempre com azia, sabe? Aí tava bem ruim assim mesmo. Aí eu não conseguia gravar, não conseguia sair de casa. Era uma coisa assim, sabe? Daí, mas agora eu tô voltando aos poucos, um pouquinho melhor. Daí também a gente trabalha, daí volta pra casa, daí tem as coisas da empresa que tem que ser feitas também. E é isso, gente. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui. Mais pra frente eu vou postar mais videozinhos. Vou postar como é que a gente vai fazer o quartinho. Mais pra frente eu vou falar né, o que é ser menino, ser menina. Então, deixa nos comentários aí o que vocês acham que é ser menino ou ser menina. Obrigada por vocês assistirem o vídeo até aqui, gente. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau!